Melhor dia, melhor dia, família sem retoques, gente linda, aqui no Rio de Janeiro, tudo preparado para a gente viver a melhor segunda-feira das nossas vidas. O bairro aqui já está quente, já dá para sentir aquele mormaço e o dia maravilhoso que com certeza esse Deus e essa graça tremenda já nos preparou. Meu muito obrigado a cada um de vocês, membros dessa família gigantesca espiritual. Gratidão pelo seu amor, pelo zelo de Deus que você faz questão de estar expressando aqui a nosso favor, a favor do nosso canal Família Sem Retoques. Recebam sem limites. Obrigado pelo seu comentário, obrigado por deixar o seu like, obrigado por compartilhar. E se você ainda não ativou o sininho, por favor, faça isso, que todas as vezes que chegar vídeo aqui no nosso canal, você vai receber a notificação e a gente vai curtir aqui nesse nosso bate-papo sem retoques, tá bom? Olha, ontem lá na Vila Sarapuí foi mais um dia de grande festa, de muita comemoração por tudo que esse Deus maravilhoso ele tem feito através da revelação do poder dessa graça em nós. Gente, e é cada palavra que você sai de lá com asas, você sai de lá com foco, você termina de ouvir as ministrações. É claro que tem aqueles que nos assistem, né, pela internet, mas as revelações que a cada dia saltam os nossos olhos é algo assim glorioso, muito maravilhoso. É tudo que Deus tem feito, sabe, a nosso favor através do Evangelho, esse poder de Deus que durante muito tempo nos foi oculto, né? Deixa também eu agradecer às irmãs que calorosamente me receberam ontem lá no espaço. Olha, eu me ausentei um domingo, sabe? E foi algo assim, parecia que eu tinha ido viajar, mas as irmãs vieram com presente, as irmãs vieram com muito, sabe, com muito amor, com muita alegria. Então, gratidão, irmãs queridas. Olha, irmã Fátima estava mexendo nas suas bijuterias, encontrou esse brinco maravilhoso e me deu. E a irmã Janaína, com a sua companheira e amiga, e minha amiga também, companheira de bom combate, nossa querida irmã Andréia, as duas moram ali em Quintino e elas estavam mexendo no closet dela e me presenteou aqui com essa blusa. Tem uma outra também lindíssima. Irmãs queridas, recebam sem limites. E agora, sem mais delonga, não sei se você prestou atenção aí no nosso tema, perdidos em Jesus de Nazaré. E para a gente poder completar esse nosso bate-papo, eu convido você a vir comigo até o livro histórico de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vou repetir novamente. E eles pararam entristecidos. Porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram a dizer terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Vou dar uma paradinha por aqui, porque com certeza esse texto ele já é muito comum entre nós, a gente medita sempre nesse momento aqui, e eu queria assim, quero destacar nesse nosso bate-papo, você se tiver um tempinho, continue aqui meditando, e todas as vezes que eu escuto ou que eu paro para ler esse texto, que é um texto pequeno, né, mas cheio de detalhes, eu me pego rindo, eu me pego assim, porque assim, nós vamos falar sobre aqueles nossos irmãos eleitos, escolhidos, que ainda não entendem, sabe, o poder dessa graça, desse entendimento, desse conhecimento, que durante muito tempo nos foi oculto. O que a gente começa a perceber aqui nesse texto é o seguinte, que os discípulos, aqueles que estavam acompanhando Jesus, que viviam ali aquele momento onde Jesus se mostrava, né, participante dessa carne humana, mas claro que era o próprio Deus dentro dessa caixinha aqui, né, chamado carne, e ele tinha ali os seus feitos, ele tinha ali as suas obras, eram coisas gloriosas. E os seus discípulos, aqueles que acompanhavam, eles ficaram perdidos somente ali naqueles momentos. Não é diferente quando a gente para conversar com alguns dos nossos irmãos, né, que ainda não receberam, ainda não entenderam o poder dessa palavra, dessa graça, desse momento que a Igreja de Cristo está vivendo, né, que é de um conhecimento profundo, que é de uma revelação extraordinária. Quando você para conversar com esses nossos irmãos, a gente entende que eles se encontram perdidos da mesma forma. Eles sabem falar de Jesus de Nazaré, sabe? De uma forma assim, para eles, com todo entendimento, eles sabem até a cor do cabelo, eles sabem até o número das alparcas de Jesus, mas eles só conhecem até aqui. Você imagina só que esses discípulos aqui, né? E eles se encontravam muito tristes porque a carne de Jesus de Nazaré já não estava mais ali com eles. E eles se prendiam muito a esse véu, né? A essa carne que caminhava ali com eles. Quando aconteceu a ausência, eles se tornaram perdidos. Eles ficaram perdidos. E quando você medita nesse texto, você vê isso claramente. E falou, olha, porque já se passaram 3 dias e nada aconteceu. Porque eles precisavam ver com os olhos, né? Eles precisavam estar ali. Eles não iriam ter fé o bastante, nem porque o dom da fé ainda não estavam com eles, né? Para crer somente pelo que já estava no entendimento. Que é o que a gente faz quando a gente vive o poder dessa graça, né? A gente vive pelo que já foi feito. A gente rende graças a Deus pelo que nós ainda vamos viver, porque a gente tem uma convicção de que já está tudo pronto. E essa fé, ela não é para qualquer um. Essa fé, ela é uma fé específica. Essa fé, ela é uma fé para aqueles que foram chamados a viver essa graça como doutrina. Então, assim, quando a gente começa a meditar nesse texto, eu me pego rindo, porque, assim, eles estavam ali com Jesus, né, pós-cruz, mas eles não conseguiam perceber a presença. Eles não conseguiam associar mais nada, mesmo porque eles ainda estavam ali nas suas mentes com um Jesus que foi vencido na cruz. Só que quando você continua meditando no texto, Jesus começa a ter uma conversa ali com eles e começa a explicar, olha, desde os profetas, esse momento aqui da crucificação já falava de mim. Só que a igreja, até presente no dia de hoje, só conhece dos profetas até João. A igreja ela não avançou.
A igreja ela não recebeu as boas novas. Ela não entendeu o que aconteceu pós-cruz. Eles não entenderam. Ficaram presos nos simbolismos. Ficaram presos nos achismos. E quando a gente chega para falar dessa graça maravilhosa que nos foi revelada, que sempre existiu, que sempre foi para nós, eles ficam perdidos. Totalmente perdidos, e eles querem discutir, como aconteceu aqui nesse texto, e eles querem apontar, e eles ficam, sabe, como cegos em tiroteios, e eles começam a caminhar em direção a abismo. Por quê? Porque eles não foram preparados, eles não foram esclarecidos, sabe, do poder desse evangelho, dessa graça que sempre existiu. Então, quando você tem a mente esclarecida nessa palavra, quando você tem os olhos iluminados nessa palavra, gente, é motivo de gratidão. Quando aqui na comunidade é muito fácil de você encontrar ainda irmãos que se encontram perdidos. Quando você para falar desse entendimento com maturidade, quando você fala desse entendimento com a experiência que Deus nos tem concedido, por graça, por favor e merecido, os irmãos ficam de boca aberta. Ficam assim, sabe, sem entender. Ficam sedentos, porque alguns querem conhecer, alguns querem crescer, alguns querem avançar, alguns querem ir adiante. Outros ficam tão amedrontados com a grandeza das revelações que querem recuar. Uns ficam estagnados, uns ficam perdidos, uns ficam, sabe, com coceira nos ouvidos, com uma palavra que sempre existiu. O que faltava, na verdade, era coragem. O que faltava, na verdade, era disposição. Era alguém que agarrasse de verdade, de um lado e do outro, dessa palavra, desse evangelho, e multiplicasse, e falasse desse amor. E fizesse com que essa arma fosse uma arma poderosa nas mãos dos eleitos, para que muitos viessem ser livres das mãos dos homens, porque é isso que o evangelho faz. Então, quando você medita aqui nesse texto, sabe, você começa a entender que aquilo ali não mudou. Aquele momento que Jesus de Nazaré se encontra com esses discípulos, que eram discípulos que já andavam com ele, que já deviam ter sua mente amadurecida para entender que depois ali daquele terceiro dia, aí sim que o poder iria se manifestar, que seria o poder da fé, o poder de uma fé inabalável, o poder do entendimento, do raciocínio, e não mais das obras mortas, fracas e inúteis. O que a gente vê ainda, e esse é o nosso, sabe, esse é o nosso embate todos os dias. É o nosso combate todos os dias. É falar para você desse poder que se encontra dentro de você. Que você não precisa mais viver dos simbolismos. Que você não precisa mais viver das obras humanas. Que você não precisa mais depender de pastores, de pastoras, de missionários. Que você não precisa mais, nada contra a quem sobe os montes, nada contra quem faz os seus jejuns, nada contra que as pessoas que ainda são presas aos preceitos e rudimentos. Não temos nada contra. O que nós somos é a favor da sã doutrina. Doutrina essa que nos foi revelada pós-cruz. Hoje não há mais Jesus de Nazaré, hoje é Senhor e Cristo. Hoje o que se manifesta é um poder que já está dentro de você. É uma capacitação que te faz inabalável, que te dá um grau de superação incomparável. Era isso que esses discípulos até então não tinham como entender. E eles começam a perguntar para Jesus aqui nesse diálogo: vem cá, mas você é o único que não sabe o que foi que aconteceu? Você é o único em Jerusalém que não sabe da última notícia? Que aquele varão chamado Jesus de Nazaré, que era poderoso em obras, que era o profeta tão esperado, que ia redimir Israel, que ele foi entregue às autoridades e ali ele foi morto. Sabe, os discípulos começam a cobrar sobre isso, só que essa notícia é uma notícia velha.
novas que precisavam ser levadas. É esse o prazer, era esse o poder que tinha que seguir após a crucificação de Jesus de Nazaré, né? Mas só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que os discípulos daquela época, né, que caminhavam com Jesus, que estavam presos à sua carne, eles simplesmente se perderam quando Jesus de Nazaré, nessa matéria chamada carne humana, foi tirada deles. Eles não entenderam nada. Eles caminhavam ali, sempre tudo inclinava, tudo apontava para o feito pós-cruz, mas eles não entendiam nada, eles não conseguiam receber nada, mesmo porque, assim como Jesus ali do lado deles, eles não conseguiam identificar o próprio Deus, porque os olhos deles eram impedidos de olhar além. E é diferente nos dias de hoje. Glórias a Deus, que Deus arrancou os véus dos nossos olhos. Glórias a Deus, que Deus arrancou, sabe? Arrancou com o poder do entendimento, do conhecimento, tudo que nos impedia de enxergar esse Deus chamado Cristo, da forma que Ele é. Enquanto nós estávamos perdidos, nós éramos guiados por homens, nós éramos guiados ali por um entendimento humano, que nos impedia de ver que nós somos filhos, que só nos mostrava uma natureza falível, uma natureza corruptível. E aí vinha a condenação e a morte, que ainda é o uso, infelizmente, da lei de Moisés dentro das chamadas igrejas. Aí vem o simbolismo. Não, se você quer ser curado, compra aqui essa fronha. Se você quer ser curado, leva aqui essa rosa. Se você quer ser curado, você tem que subir, você tem que descer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não é nada disso. Não é assim que muitos se encontravam. Glórias a Deus que Deus chamou à existência esse entendimento nas nossas vidas e nós fomos livres disso. Ser livre, encontrar o norte através dessa palavra não é para qualquer um, Igreja de Cristo. Por que Deus chama à existência esse dia maravilhoso com essa palavra? Porque, pasmem, ainda, infelizmente, para alguns que estão se reunindo conosco, isso ainda é uma novidade. Quando, na verdade, já tínhamos que ser mestres, ainda há aqueles que estão presos aos rudimentos. Ainda há aqueles que estão presos a Jesus de Nazaré. Nós não estamos desprezando aqui a presença, né, desse Deus maravilhoso na sua participação humana. Não é nada disso. Nós só estamos chamando a Igreja de Cristo a uma maturidade, a caminhar para o que é perfeito, como o apóstolo Paulo falou à Igreja de Hebreus, a caminhar, a se entender, a ter paz com esse Cristo, a saber quem você é e quem Ele é na sua vida, por que Ele te escolheu, qual o propósito, qual o fim, saber que há para você um bom futuro. E quando nós estamos perdidos, como nós nos encontrávamos perdidos dentro das chamadas igrejas, perdidos ali naqueles entendimentos humanos, nós não conseguíamos enxergar um bom futuro. Nós não conseguíamos encontrar uma saída, nós não tínhamos um norte, nós não tínhamos quem nos orientasse. Nós não tínhamos quem tivesse coragem de dizer, olha, é por graça, é por favor imerecido, e essa graça que está em ti, ela te basta. Não, sempre colocaram sobre nós o uso, sabe, somente a palavra não adiantaria. Tinha que ser agregado a um sacrifício humano, tinha que ser agregado a um simbolismo, tinha que ter alguma manipulação humana para você ser feliz, para você ter contentamento, para você conquistar, sabe, os seus sonhos, os seus objetivos. Você não conseguiria fazer isso sozinho, porque o homem, a manipulação religiosa, legalista, sempre foi muito grande contra nós. Agora, quando você recebe as boas novas de grande alegria, a sua mente é outra. Quando você recebe o entendimento
entendimento dessa graça, que você começa a crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, a sua mente é outra, as suas ações são outras, o seu raciocínio é outro, mesmo porque te é revelado que você tem a mente de Cristo. Mas enquanto você está perdido em Jesus de Nazaré, a sua vida, não há mudanças na sua vida. Você vai sempre ser um cristão, não cristão, mas um crente escravizado, dependente de homens. Eu estava, antes de ontem, no sábado, estava caminhando ali pelo YouTube e algo me chamou a atenção. Era uma live que estava acontecendo, né? Era uma convocação que estava acontecendo ali naquela hora, ao vivo. Tinha quase 3.000 pessoas assistindo, aonde o título era: Eu tenho algo de Deus para te entregar. Agora você imagina só 3.000 pessoas ali naquela dependência de uma mulher, de um homem que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, que tinha algo de Deus para entregar. Como assim? Tudo já nos foi entregue. Você foi chamado a reinar em vida. Entre por esse conhecimento e comece a desfrutar da sua herança. Você é eleito, você é escolhido. 3.000 vidas ali sendo levadas a um abismo. Porque certamente ali eles não iriam encontrar saída, não iriam encontrar norte nenhum. Deus, ele não usa, ele não vai usar terceiro para falar com você. Você não precisa disso. Deus fala contigo porque ele mora em ti. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é abundante. Então comece a abrir mão. Não aceite mais ficar perdido em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi só uma carne que já acabou. Hoje você tem um Cristo. Hoje você tem um Senhor. Hoje você tem um Deus que é poderoso. Ele é todo poderoso e ele habita em ti. Ele ele te arrancou de um cativeiro. Ele te arrancou da direção do abismo. E ele te fez livre. Use a mente que Deus te deu. Use a capacitação que Deus te deu. Sabe? Entenda isso. Cresça, amadureça. Tenha experiências com esse Espírito Santo que está em ti. Foi ele. O Espírito Santo, ele não é uma pomba branca. Esquece isso. Esquece o que a religiosidade colocou na sua cabeça. Arranque hoje, de uma vez por toda, todo entendimento humano e entre pelo entendimento dessa graça a qual você foi entregue a ela. Você está sob os perfeitos cuidados do Pai. Você foi chamado a oferecer um culto racional. Você foi chamado a entender quem você é nessa graça maravilhosa, a conhecer um Deus que te conheceu primeiro, que decidiu te escolher e te amar primeiro, que te ama como você é, mesmo tendo as suas fraquezas, mesmo tendo as suas debilidades. Deus não te condena por isso, mas através desta graça Deus vai te dar força, porque ele diz: ó, diga ao fraco, forte eu sou. E você não vai precisar de homens, você não vai precisar de um homem poderoso, com uma oração poderosa, com uma palavra poderosa. Você vai abrir mão de tudo isso e vai viver o perfeito poder de Deus por meio do Evangelho. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Falou que esse Evangelho, o Evangelho da graça, ele é poder. O que faltava para aqueles discípulos era enxergar que após a crucificação eles receberiam poder. Esse entendimento chegou até nós. É tempo de valorizar. É tempo de se jogar de verdade nessa palavra. É tempo de multiplicar graça de Deus. É tempo, sabe, de cura emocional. É tempo de cura espiritual. É tempo de nós nos levantarmos como um povo poderoso e feliz por meio destas revelações. É tempo de nós estarmos, sabe, de boa consciência, seguindo num caminho de boas obras, num caminho vivo e novo que nós fomos escolhidos para caminhar. Hoje é dia de mudarmos a direção da nossa confissão, dos nossos raciocínios, sair de um pensamento de abismo, esquecer, sabe, tudo que o legalismo, que a religiosidade tem colocado sobre os ombros
da igreja durante todo esse tempo. É tempo de, sabe, de romper com o jugo, de romper com as barreiras, de romper com as correntes. É tempo de viver o evangelho genuíno. É tempo de viver o poder da graça de Deus. É tempo de nós sermos purificados na nossa mente. E essa purificação é feita por meio da palavra. É feito pelo conhecimento. Não abra mão disso. Não aceite caminhar como os perdidos. Os verdadeiros perdidos são aqueles que não entram pelo poder desse conhecimento. A gente sabe que esse conhecimento não é para todos. Aqueles que não foram chamados para viver o poder dessa graça, nós não podemos fazer nada. Mas ainda existe aqueles que se encontram perdidos. E se eles foi chamado para viver o poder dessa graça, e ele até então vivia perdido, hoje ele vai se encontrar nesse amor infinito. Hoje ele vai se encontrar nesse poder. Ele vai se alegrar porque ele foi escolhido para viver o poder dessa graça. Espada de dois gumes é o poder dessa palavra. Te dá discernimento entre o bem e o mal. Esses discípulos aqui do caminho de Emaús, eles nunca iriam encontrar a saída. Eles nunca iam poder reconhecer Deus ali dentro de Jesus de Nazaré, porque eles estavam totalmente presos ao que os olhos dele mostravam para eles. Mas nós, com olhos iluminados, estamos enxergando muito mais além. E olha, tem coisas extraordinárias vindo na nossa direção. Coisas extraordinárias estão vindo na nossa direção. É como o apóstolo Paulo. Eu não tenho mais tempo, então eu não vou até a carta de Romanos. Romanos no capítulo 12, a partir do versículo 1, tem algo assim que é maravilhoso. Entrar pelas cartas que o apóstolo Paulo deixou como revelação é algo que fortalece, sabe, os nossos dias, a nossa caminhada, nos dá garra, nos dá coragem, nos dá alegria, nos dá convicção, nos enriquece na presença desse Deus, sabe? Gera dentro de nós. É muito forte, gente, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Então, nesse nosso bate-papo aqui, nós estamos recebendo, sabe, esse poder revelado por meio desta palavra para dizer que o nosso culto, ele é racional, que nós somos homens e mulheres inteligentes nessa graça maravilhosa, que nós não vamos nunca, jamais ficar perdidos, porque nós ouvimos sim a voz do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E somos felizes porque o ministério é do Espírito. E olha, quando esse Espírito, ele começa a revelar os seus, ele começa a chamar os seus, a volta do mundo, não há quem possa impedir. Deixa eu dizer para você, você foi chamado a reinar em vida. Você é mais do que vencedor por meio dessa graça que te encontrou. Você é capacitado, habilitado como um promotor dessa palavra sem fim, dessa graça, como um multiplicador desse favor imerecido que chegou até nós. E olha, isso não foi ontem, não foi hoje, não. Isso foi antes da fundação do mundo. Você é um eleito, você é um escolhido, você é inteligentíssimo. Essa sabedoria que está sobre você não é por um acaso, mas sim para que se cumpra o bom, maravilhoso, perfeito e a perfeita vontade do Pai. Há um propósito de Deus firme nessa palavra para você. Então, entre por esse conhecimento e tenha uma vida feliz. Assim é, graça e paz.